Olá, estou aqui mais uma vez. Vamos continuar o nosso trabalho e hoje há uma ótima notícia. Chegamos à última classe gramatical do terceiro tópico do edital, morfologia. É uma classe gramatical que merece muito respeito. É uma classe gramatical que eu assino, vai cair na sua prova, porque é impossível pensar em texto sem pronome. E hoje falaremos sobre o poder do pronome na nossa língua portuguesa. Claro, né? Classe gramatical que nomeia tudo que você conhece é substantivo, mas o pronome é um determinante do substantivo. Então ele vai ter um diálogo direto com o poderoso substantivo. Vamos começar? E a partir de agora, o que nós teremos? Nós teremos a apresentação da posição do nosso treinamento. E hoje nós estamos em qual posição, professora? 3.15. Uau, que maravilha! Chegamos, meus alunos, passamos do meio, passamos da nossa metade do edital. Então, para isto, qual vai ser o pensamento? O pensamento que vai nos nortear hoje, este daqui. Leiam comigo. Hoje você acha cansativo, porém mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Arthur já nos disse isto. Eu sei que está difícil, eu sei que é muita matéria, eu sei que é pouco tempo, mas hoje você acha cansativo. Porém, mais tarde, receberá a recompensa por todo esse tempo dedicado ao seu preparo, aos seus estudos. Professora, recebo, acredito e onde nós estamos? Já passamos por todo esse conteúdo, elementos de construção do texto e seu sentido. Já passamos por todo esse conteúdo também, a poderosa semântica. E hoje, graças a Deus, estamos fechando o terceiro tópico. Estamos fechando com uma classe gramatical que merece muito nosso respeito. Ele, o pronome. Classe gramatical que não só acompanha o substantivo, como também o representa. Sim, porque o pronome, ele recebe uma procuração com plenos poderes para representar a classe gramatical mais poderosa da morfologia, o substantivo. Professora, mande a pergunta que vale 1 milhão. O que é pronome? Pronome é palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Já vou parar, porque esta classe gramatical merece muito a nossa atenção. Ok, Cláudia, então começamos por essa informação. Sim, é variável, já foi apresentado isso para você antes. Mas eu preciso já arrumar as informações nas gavetas. Esse pronome que substitui substantivo e acompanha substantivo. Professor, isso é estratégia dentro de um texto? Sim. Quando que um pronome vai acompanhar um substantivo? Quando você, ao ler um texto, constatar que ao lado de um substantivo reside um pronome. Claro que para isso você tem de identificar um pronome. E como são muitos os pronomes, o meu aluno precisa ter uma aula bem didática para que ele possa recorrer a esse conteúdo quantas vezes forem necessárias. Então, são 7 classificações para pronomes. E vocês precisam, você, meu aluno, vocês que estão me acompanhando, você, meu aluno, precisa saber a diferença de um pronome demonstrativo para um pronome possessivo, para um pronome indefinido, tudo isto. Mas eu quero que agora você foque nessas 2 estratégias. O pronome será adjetivo quando ele acompanhar o substantivo. Exemplo, meu caderno sumiu. Meu caderno sumiu. Você concorda que meu é um pronome? É um pronome possessivo.
Você concorda que caderno é um substantivo? Então, por favor, o meu não está ao lado do caderno? Meu caderno sumiu. Está ou não está? Ponto final. Acabou. Esse pronome que acompanha substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Ele acompanha. Todo pronome que acompanhar substantivo, ele será chamado de pronome adjetivo. Mas, professora, é pronome ou é adjetivo? É aí que mora o problema da língua portuguesa, meu aluno reclamando. Aí eu vou facilitar para o meu aluno. Não, meu aluno. Continua pronome. Só que por ele acompanhar, ele desempenha o mesmo papel, mesmo comportamento de um adjetivo, que também acompanha. Legal? É só por causa da posição. Acompanhou substantivo, tem uma função adjetiva, mas é pronome, inclusive é possessivo. Vou mudar. Agora, sai de cena o tal pronome adjetivo e entra em cena o tal pronome substantivo, aquele que substitui. Já entenderam a nomenclatura, né? Se o pronome acompanha, ele é pronome adjetivo. Se o pronome substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Aí você deve estar se questionando: uai, Cláudia, é pronome ou é substantivo? Não, ele é um pronome, só que ele fica poderoso, ele recebe uma procuração com plenos poderes do substantivo que decidiu tirar férias e ele fica tão poderoso que ele é chamado de pronome substantivo. Manda exemplo, professora. Cláudia ministra aulas. Ela é professora. Cláudia ministra aulas. Ela é professora. Todos entenderam que ela é a Cláudia? Só que eu não repeti o nome próprio Cláudia, que é um substantivo próprio. No lugar, eu pedi para um pronome me representar, porque ficaria muito desagradável. Cláudia ministra aulas. Cláudia é professora. Parece a criança falando. Mamãe é bonita. Mamãe foi trabalhar. Eu amo a mamãe. Essa repetição de palavras, essa repetição lexical, demonstra pobreza de vocabulário. É nessa hora que eu convoco os pronomes, só que agora, nesse exemplo que eu estou analisando, o pronome ela não está acompanhando o substantivo. Ela é professora. Inclusive, a classe gramatical que está ao lado de ela é verbo ser. Neste momento que o pronome ela está no lugar do nome próprio Cláudia, é neste momento que a gramática diz: este pronome é um pronome substantivo. Ok, gente? Ok? Posso avançar? Então, vamos para um conceito mínimo, mas necessário. Pronome é classe gramatical variável que tem por função ou acompanhar ou substituir um substantivo. Professora, só substantivo? Meu aluno, só substantivo. Pronome só pode dialogar com substantivo dentro da nossa gramática. Ok? Então, o substantivo, ele possuirá 4 determinantes: artigo, numeral, adjetivo e pronome. Essas 4 classes gramaticais só podem conversar com o substantivo. Pronome é uma delas. Então, tudo que o pronome fizer dentro de um texto, ele estará fazendo pelo substantivo. Ou estará acompanhando, ou vai estar substituindo. Mas ele estará sempre pelo nome substantivo. Legal? E aí, quando esse pronome acompanhar o substantivo, eu vou falar que ele é um pronome adjetivo. E quando ele substituir, recebeu aquela procuração com plenos poderes, ele ficou forte, virou pronome substantivo. Vamos nós, continuando. Quando o pronome substitui o nome, é pronome substantivo. Ela está triste. Ela está no lugar do nome próprio. Quando se refere a ele, é um pronome adjetivo. Esta menina
está triste. Repare que esta está acompanhando o substantivo menina. Então, nesse momento, se acompanhou, é só um pronome adjetivo. Beleza? Ok, professor, e quais são as classificações que eu preciso saber? Um pronome pode ser interrogativo, indefinido, possessivo, demonstrativo, de tratamento, pronome pessoal ou ainda relativo. E aí? São muitos, eu sei. Mas antes de eu falar para você o que é relevante em cada classificação, eu quero que você reflita sobre os nomes, porque esses nomes vão ajudar na memorização do conteúdo. Por que alguém, em um determinado dia, decidiu chamar um pronome de interrogativo? Fácil, professora. É porque esse pronome fará perguntas. 10. Porque alguém, em algum momento, decidiu chamar um pronome de indefinido. Fácil, professora. É porque esse pronome está indefinindo o tal substantivo. Está dando uma imprecisão para esse substantivo. E pronome só pode dialogar com substantivo. Então, não há coerência você falar que um pronome indefinido indefine um advérbio, indefine um adjetivo, porque isso nunca vai acontecer. Um pronome só pode dialogar com um substantivo. Ok. Porque alguém, algum dia, falou que este pronome é possessivo. Fácil, professora. Esse pronome vai indicar posse, não é isto? Sim, vai indicar posse. Quando nasce o pronome demonstrativo? Fácil. Pronome demonstrativo quando ele se presta a demonstrar alguma coisa dentro dessa história. E você já sabe, né? É só substantivo. Quando que um pronome é de tratamento? Quando eu vou tratar alguém por intermédio dessa classe gramatical. E o pronome pessoal? Indica a pessoa do discurso. Se o pronome, meu aluno, foi chamado de pessoal, o que manda a lógica? Comunicar a pessoa, professora. Exatamente isto. E por último, quando que um pronome é relativo? Esse pronome relativo merece atenção dobrada e ele é relativo porque ele vai estar dentro de um período ligando orações. Uma oração principal a uma oração subordinada adjetiva. Pronome relativo só nasce dentro de períodos compostos. Ele só existe para dar origem a uma oração subordinada adjetiva. Porque eu fiz questão de trabalhar essa sequência com você, meu aluno, para que você entenda que título não é enfeite. Título nunca foi enfeite. Se você começar a estudar a língua portuguesa buscando primeiro entender a titulação, você vai facilitar a sua caminhada. Se um pronome é demonstrativo, eu já sei o que significa demonstração, eu dentro de um contexto, eu vou procurar este comportamento. Eu não posso buscar o pronome demonstrativo e marcando um pronome indefinido, ok? Então, qual foi a primeira dificuldade? A primeira dificuldade é entender o que faz cada um desses pronomes. Eu tenho de saber o que é interrogar, o que é indefinir, o que é anunciar posse, o que é demonstrar. Eu tenho de saber o que significa essas situações, esses fenômenos, ok? Qual é a segunda dificuldade, professora? A segunda dificuldade é mnemônica, é de memória, porque cada classificação que está em tela para você, cada uma merece, né, uma atenção, porque você vai precisar decorar quais pronomes são interrogativos na língua portuguesa, quais pronomes são indefinidos, porque não basta só saber o papel funcional desses pronomes, também precisamos reconhecer essas palavras dentro de um texto, porque um texto é uma organização de vocábulos, não é um amontoado de palavras.
Então, quando eu olho para a palavra ela, antes de qualquer reflexão, eu já tenho de saber que ela nasceu para ser pronome pessoal. Vocês entenderam? Quando eu olho para a palavra algum, eu já tenho de saber, antes de qualquer diálogo ou contexto, eu já tenho de saber que algum nasceu para ser o tal pronome indefinido. E é por isso que é cara e coroa, é uma moeda. Eu preciso entender a função primária e preciso ter a memória dessas palavras. E aí, meu aluno, junta tudo e vamos para o texto. Vamos agora conversar sobre cada um deles isoladamente. E eu vou começar pelo pronome interrogativo. Então, o que significa? Para que serve esse pronome, professora? Pronomes interrogativos servem basicamente para fazer frases interrogativas diretas ou indiretas. Ok, professora, quando uma frase é interrogativa direta? Quando apresento ponto de interrogação. Quando que uma frase é interrogativa indireta? Quando não apresenta esse sinal de interrogação, mas com sentido e intenção de pergunta. São eles. Repare quais são os pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quantos. O que é aquilo. Nessa frase, perceba que a letra O é simplesmente um expletivo. Se é um expletivo, pode ser retirado do contexto que não fará falta. Então, se eu comunicar que é aquilo, já é suficiente. Qual é a sua idade? Esse qual que está inaugurando uma frase interrogativa direta, esse qual é um pronome interrogativo. Quantos anos você tem? Esse quantos que está inaugurando uma frase interrogativa direta, esse quantos é um pronome interrogativo. E qual é o papel do meu aluno agora? Que nós começamos os estudos dessa classe gramatical mega relevante. Se você me perguntar, professora, devo dobrar minhas atenções com a classe gramatical pronome? Eu vou falar para você sem demora muito, meu aluno. Você precisa dobrar o seu tempo para trabalhar com pronomes. Então, eu tenho palavras que vão inaugurar perguntas que podem ser diretas ou indiretas, ok? Nas interrogativas indiretas, não temos o sinal, o ponto de interrogação, mas a frase tem uma intenção interrogativa e, normalmente, envolve verbos com sentido de dúvida, perguntar, indagar, desconhecer, ignorar. Olha a diferença. Perguntei o que era aquilo. Indaguei quem era ele. Desconheço quantos anos você tem. O que você percebe com essas estruturas? Que indiretamente a pessoa está perguntando. Pergunta direta. Quantos anos você tem? Eu já sei que vai haver um ponto de interrogação no final, pela minha modal, pela minha forma de comunicar o texto. Quantos anos você tem? Você percebeu a minha inflexão? Agora, eu vou fazer a mesma pergunta. Gostaria de saber quantos anos você tem. Ponto final. Gostaria de saber quantos anos você tem. Ponto final. Olha a minha inclinação. Foi outra. Desta vez, eu não usei e nem poderia. Eu não usei o ponto de interrogação, mas eu fiz a pergunta, só que a pergunta de forma indireta. Então, pergunta direta, ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Pergunta indireta, eu não uso ponto de exclamação, uso um ponto final. Gostaria de saber quantos anos você tem. Essa pergunta direta e indireta, ela pode, a indireta, ser materializada com o pronome interrogativo, ou não. Beleza? Legal? Ok, professora, vamos continuar, mas eu não quero nenhuma dúvida, por isso que
eu paro e trago outros exemplos. Observe a frase. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Nesse caso, apenas o primeiro que é um pronome interrogativo. Os termos sublinhados são expletivos, com finalidade de realce. Professora, motivo de ter trazido esse exemplo para o nosso treinamento. Motivo? Pragmatismo. Porque é exatamente assim que o mundo fala. E o que é que ele disse? E o que é que ele fez? E o que é? E meu aluno, diante de 2 quês, ele pode se perguntar, uau, qual é o tal pronome interrogativo? Aquele que não pode ser retirado do contexto. A palavra expletiva, ela está com uma intenção no comum de realce. Se eu retiro uma palavra expletiva do contexto, a mensagem não fica prejudicada, no comum, ela fica melhorada. Porque eu tirei, os excessos, eu retirei as palavras que estão ali só de âncoras. Então, quando você analisa o texto vivo, a forma que algumas pessoas se comunicam, você encontrará alguns vocábulos expletivos. E os expletivos, nem função sintática vão possuir, porque eles não são dependentes, eles não precisam estar naquele contexto. Então, nesse exemplo, e eu já estou pensando lá em questão de prova, quando a banca pedir para você marcar qual é o pronome interrogativo do contexto, você tem que entender que é o primeiro. Repare que se eu retirar os expletivos, eu limpo o terreno e o que fica? Que ele fez. É essa a mensagem. Legal? Então, cuidado na hora de identificar esses pronomes interrogativos. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre o pronome indefinido. Pronomes indefinidos são classes variáveis que se referem à terceira pessoa do discurso. Ok, então aqui já há informação mega relevante para o meu aluno. Primeiro, pronome indefinido só se relaciona com a terceira pessoa do discurso. Para tudo, professora, que papo é esse de pessoa de discurso? Processo de comunicação, o processo comunicacional, ele acontece em uma tríade, em um triângulo, ok? Quem fala, primeira pessoa. Com quem se fala, segunda pessoa. De quem se fala, terceira pessoa. Então, quando nós estamos nos comunicando, nós estamos interagindo. Alguém fala com alguém sobre algo. O pronome indefinido só se refere a esse algo, a esse alguém. Não há possibilidade de primeira pessoa e segunda pessoa entrarem nesse circuito. É relevante isso, legal? Segundo o OBS, se o pronome é indefinido, já conversamos. A função dele no texto vai dar imprecisão, tornar esse substantivo com informação vaga. E quais são, professora? Quais são os principais pronomes indefinidos? Olha a lista: ninguém, nenhum, alguém, algum, algo, todo, outro, tanto, quanto, muito, bastante, certo, cada, vários, qualquer, tudo, qual, outrem, nada, menos, que, quem. E eu sei perfeitamente que você deve estar desesperado. Por que desesperado? Porque você observou nesta relação várias palavras que também estão presentes em outros ambientes. Claro que isso vai acontecer, meu aluno. Quem decide o jogo é o soberano texto. É dentro de um texto que eu descubro que de fato a palavra é. Ou você acha que a palavra bastante será sempre pronome indefinido? Pode ser pronome indefinido? Também. E é para lá que nós vamos. Análise do discurso. A parte mais linda da matéria língua portuguesa. Análise discursiva. Aí vale muito a pena. Vamos nós? Ok.
Pronomes indefinidos. Recebi mais propostas e tantos elogios. Recebi mais propostas e tantos elogios. A pergunta é: quantas propostas foram recebidas? Não sei. Só sei que foram mais. Então, esta palavra está dando uma imprecisão ao substantivo propostas. Recebi mais propostas. Ok, professora, mas quantas? Ah, muitas. Ok, então esse mais vai ser um pronome indefinido. Uai, professora, eu pensei que mais fosse advérbio de intensidade. É, meu aluno, quem decide a classe gramatical em muitos casos é a soberania textual. Esse mais com i poderá ser também um advérbio de intensidade quando se relacionar com outras classes gramaticais, jamais substantivo. Se você sabe que propostas é substantivo, pelo amor de Deus, esse mais nunca será advérbio, porque advérbio nós já estudamos. É uma classe gramatical invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, sem falar na oração, mas jamais um substantivo. Vamos continuar? Recebi mais propostas e tantos elogios. Ok, professora. Quantos elogios? Não sei. Mas foram muitos. Ah, então elogios também está dando imprecisão aos substantivo elogios. Então, qual é a classe gramatical que dá imprecisão a um substantivo? Pronome indefinido. Você percebeu que esse pronome mais, assim como o pronome tantos, está acompanhando os substantivos? O substantivo propostas e o substantivo elogios, pelo amor de Deus. Elogios não é adjetivo. Elogios é substantivo. Adjetivo é menina esperta. Esperta é adjetivo. Homem inteligente. Inteligente é adjetivo. Mas elogios é um nome. Os elogios é um substantivo. Voltando, se o pronome mais e o pronome tantos, se eles estão acompanhando os substantivos propostas e elogios, nós já sabemos, eles são pronomes adjetivos. Qual é o nome completo, professora? Pronomes indefinidos adjetivos, mas vale também pronomes adjetivos indefinidos. A ordem não vai alterar, tudo bem? Ok, então vamos continuar, porque eu preciso que você entenda bem esse momento. Quando eu falo, muita gente não chegou a tempo de fazer a prova. Muita gente. Ok, professora, quantas pessoas? Não sei, não sei precisar. Eu não sei. Então, gente é substantivo. Quando eu falo muita gente, eu estou dando imprecisão a esse substantivo. Já sei, Cláudia, está acompanhando. Sim, está acompanhando. Está acompanhando o substantivo gente. Então, vamos para o nome completo? Qual é o nome completo? Pronome, adjetivo, indefinido. Mas vale também pronome indefinido adjetivo, pelo simples fato de estar acompanhando o substantivo, ó, visível, estou vendo, estou constatando. Mais um exemplo. Nada é por acaso, tudo estava escrito. Uau! E agora? Nada é por acaso. Você consegue descobrir o que é? Não, porque nada é um pronome indefinido. Tudo estava escrito. Você sabe o quê? Não, Cláudia, porque tudo é um pronome indefinido. Mas eu quero que você constate, olhando para a tela, constate se esse pronome indefinido está acompanhando o substantivo. Não, professora, o nada está ao lado do verbo ser. O tudo está ao lado do verbo estar. Então, esses dois pronomes agora estão substantivos. São pronomes indefinidos
substantivos, mas vale também pronomes substantivos indefinidos. Reinando a paz, estamos caminhando, vocês estão compreendendo? Uma classificação não invalida a outra, na verdade, a classificação completa vai somar? Tranquilo? Ok. Há também expressões de valor indefinido, as locuções pronominais indefinidas. Qualquer um, cada um, qual, quem quer que seja, quem, qual for, tudo ou mais, tudo o mundo, todo o mundo. Muito bem, agora vamos para outras informações que merecem muita atenção de vocês. Preste atenção que é muito recorrente nas provas a banca desafiar o candidato com relação a essas classes gramaticais. Lógico que cairão nas provas aquelas classes gramaticais, né, camaleões, assim como essas palavras também camaleões. Não entendi, professora. Pense na palavra certa e na palavra bastante. Exatamente. Quem decide a classe gramatical desses vocábulos não é a Cláudia, não é a gramática, é simplesmente o texto. O contexto que vai falar esta palavra neste momento está pronome. Esta palavra neste momento está advérbio. Por isso que é importante, depois de vocês assistirem a essas aulas de maneira compartimentalizada, não foi assim a forma que nós trabalhamos? Uma aula de substantivo, uma aula de adjetivo, uma aula de pronome. Então, eu compartimentalizei um conteúdo para ser mais didática para você. Só que, na realidade, meu aluno, tudo acontece junto e misturado. É muito importante você pegar um texto e classificando para verificar se você sabe identificar. Aí sim, você vai estar ganhando perícia. Vamos começar isso agora, porque agora chega momento prova. As palavras certo e bastante são pronomes indefinidos quando vêm antes do substantivo. Quando vierem depois do substantivo, certo e bastante serão adjetivos. Vamos verificar exemplos? Os exemplos convencem? Quero certo modelo de carro. Quero modelo certo de carro. E aí, já lembraram qual é a questão recorrente nessas provas? A banca vai desafiar se a palavra é pronome, se a palavra é advérbio, se a palavra é adjetivo. Primeira análise que eu convido você a fazer é esta: a posição do vocábulo certo dentro desse sintagma, a posição do vocábulo bastante dentro de um sintagma. Quando eu falo quero certo modelo, repare que a palavra certo apareceu antes do substantivo modelo. Apareceu antes. Se apareceu antes, a gramática já nos comunicou. É um pronome indefinido. Em função disto, qual é a interpretação? Quero certo modelo de carro? Qualquer. Está impreciso. Diferente de quando a palavra certo aparece depois do substantivo. De acordo com a classe gramatical do vocábulo, eu direciono a minha interpretação. Uma coisa é encontrar um pronome indefinido, que tem por função didática dar imprecisão ao substantivo. Outra, bem diferente, é encontrar um adjetivo que tem por função didática qualificar um substantivo. Perceba o próximo exemplo. Tenho bastante dinheiro. Bastante apareceu antes do substantivo. Já sei que ele está pronome. Pronome indefinido. Tenho bastante dinheiro, não sei quanto. Eu só sei que é muito. Mas se eu falo tenho dinheiro bastante, eu coloco o vocábulo agora depois do substantivo. Agora, ele já está adjetivo. E o que significa, Cláudia? Tenho dinheiro bastante, tenho dinheiro suficiente. Mais uma análise. Atenção!
A palavra bastante pode também ser confundida com um advérbio. É um perigo. Quem decide é o contexto. Tenho bastante talento. Tenho bastante talento. Você percebeu? Você percebeu que talento é um adjetivo? Homem talentoso, tenho talento. Então, se bastante está modificando o adjetivo, agora sim ele está advérbio. Você percebeu a dinâmica? O bastante, antes de substantivo, é pronome indefinido. O bastante, depois de substantivo, é adjetivo. E o bastante, quando modifica adjetivo, é advérbio. Gente, essa parte é linda, é simplesmente linda. Já temos bastantes aliados. Você percebeu? Agora, a palavra bastantes apareceu pluralizada, já é uma baita dica que não mais é advérbio, porque advérbio é classe gramatical invariável. E você está constatando que bastantes sofreu flexão de número para concordar com o seu substantivo, porque aliados é substantivo. Então, nesse caso, modificando o substantivo, nós voltamos a ter o tal pronome indefinido, que representa tenho muitos aliados. Ficou claro isso? Se eu colocar a palavra muito no lugar de bastantes, também deverá sofrer flexão. Já tenho muitos aliados. Se eu trocar aliados por aliadas, já tenho muitas aliadas. Vocês entenderam? Exatamente porque pronome concorda com seu substantivo. É uma classe gramatical variável, diferente do advérbio, que é invariável. Vamos continuar? Já temos aliados bastantes. Mais uma vez, você constata que bastantes está no plural, aparece depois do substantivo aliados. Já sei, professora, volta a ser adjetivo. Sim, com sentido de suficiente. Mas, mais uma vez, sou bastante talentoso. Agora, a palavra bastante, do exemplo que eu acabei de ler, né? Sou bastante talentoso, volta a modificar adjetivo, o que faz com que ela se comporte como advérbio. Estudei bastante. Você percebeu que agora a modificação recai sobre um verbo? Uma coisa é estudar, outra bem diferente é estudar bastante. Eu intensifiquei a ação do meu estudo. Então, qual é o nome da classe gramatical invariável que modifica verbo? Advérbio. Que modifica adjetivo? Advérbio. Que modifica um outro advérbio? Advérbio. Reinando a paz? Beleza, gente? Então, fiquem atentos, porque tudo isto em dia de prova aparece junto e misturado. Agora, não se assustem. A tabela que eu vou compartilhar agora é uma tabela que merece memória visual. Professora, devo pegar um dia da minha semana com a minha escassez de tempo e ficar decorando essa tabela? Não, meu aluno. Eu sei que não seria justo pedir isso a você, mas eu quero que você, de vez em quando, olhe essa tabela. Olha, porque a nossa memória poderosa, ela existe para protegermos. A memória protege o seu dono. Então, só em você olhar, a memória já vai trabalhar. Isso já vai ajudar. E quando formos aos exercícios, a prática tem um poder de provocar memória de longa duração. Quanto mais atividades forem feitas, mais a memória vai ajudar, vai auxiliar no dia da prova. Então, preste atenção nessa tabela, porque nela estão os pronomes indefinidos, ok? Quero que você perceba que esses pronomes indefinidos podem ser variáveis, que é a grande parte, né? Ou invariáveis. Os invariáveis estão aqui na última coluna, são poucos, né? Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada e algo. Mas os variáveis, eles poderão aparecer tanto no masculino quanto no feminino, flexão de gênero,
como poderão aparecer no singular ou no plural, flexão de número. Então, alguns exemplos: algum, alguns, alguma, algumas, pouco, poucos, pouca, poucas, quanto, quantos, quanta, quantas. Agora, o que eu quero que você lembre é que algumas palavras desta tabela, algumas palavras estarão presentes em outras classes pronominais, quero dizer, em outras classificações da classe gramatical pronome. Como eu vou acertar, professora? Sabendo a função primária de cada pronome que você hoje tomou contato. Se o pronome indefinido tem por função indefinir, dar imprecisão ao substantivo, fique atento para essa situação. Se o pronome possessivo indica posse, fique atento a esta situação. Se o pronome demonstrativo vai demonstrar alguma coisa, fique atento. Então, por mais que as palavras se repitam, as funções dentro de um texto serão funções singulares. Feito? Beleza? Então, agora vou convidá-los a refletir sobre a mensagem de hoje. Hoje você acha cansativo, porém mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Eu acredito muito que esse tempo não será em vão. Eu acredito muito. Nós estamos nos esforçando muito, né, meu aluno? É com muito prazer que eu estou aqui fazendo parte da sua caminhada e eu quero mesmo somar nessa vitória. Fácil, quem disse que seria? Nós só falamos que seria possível. Então, se nós estamos muito, mas muito melhores do que quando nós começamos o projeto, se hoje você está mais confiante na sua aprovação do que algumas semanas, é só continuar apostando naquilo que já é certeza, na sua aprovação. E daqui a pouquinho estaremos juntos para fecharmos essa classe gramatical que eu respeito muito. Ela é certeza de questão. Fui!